Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um webinar da Movidesk, dessa vez em parceria com a 55PBX. Hoje eu vou conversar aqui com o Bruno Rodrigues, daqui a pouco eu já deixo de se apresentar, eu vou pedir para ele se apresentar, Bruno, mas hoje nós vamos falar sobre tendências de pós-venda para 2022. Tudo o que você precisa saber. Então, Bruno, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? É uma honra, é um prazer te conhecer e gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal. Oi, Geisa, boa tarde a todos que estão assistindo a gente agora. Primeiro de tudo, é um prazer estar falando contigo, é um prazer conversar aí com o time da Movidesk também, agradeço a todo o time da Movidesk por esse webinar, né, por essa conversa. Bom, falando um pouco da minha história e já partindo também para a 55PBX, eu sou aficionado por atendimento desde 2010, quando eu lancei a BCR-CX, que é um call center e um BPO, para atendimento ao cliente, para televendas, e de lá nasceu a 55PBX. Então, foi um nascimento entre as PAs de atendimento e entre uma necessidade de colocar a telefonia como um canal integrado aos outros dentro do Omnichannel. Então, com isso, a gente foi construindo o cenário de atendimento do lado de BCR, com consultoria, com implantação de projetos e com o BPO propriamente dito, e aí nasceu a 55PBX, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do agente que faz o atendimento, e com isso trazer uma melhoria para todas as áreas que estão envolvidas dentro dessa necessidade relacionada a empresas e consumidores. Então foi assim que nasceu o negócio. Desde então eu entrei nesse mundo e não consegui sair mais. E é uma delícia. Eu sempre digo, né, Bruno, que é um caminho sem volta, assim, a partir do momento que tu se apaixona, tu não sai mais, né, então, acho que a gente vai ter bastante figurinhas para trocar aqui em relação à experiência do cliente e as tendências que estão vindo, né, então a gente identifica uma mudança de comportamento muito grande nos últimos anos, né, e pós-pandemia mais ainda, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gostaria de pedir para que vocês mandassem perguntas, tá, que a gente vai respondendo aqui durante o bate-papo. E a gente também vai complementar, vai mandar ali no chat alguns materiais bem legais mesmo sobre o tema nos comentários, tá bom? Então não deixem de acompanhar também. Bruno, vamos começar falando um pouquinho sobre comportamento do consumidor, né? Particularmente é um tema que eu sou apaixonada, assim, gosto bastante. Comenta um pouquinho pra gente, na tua percepção, né, do que tu vem acompanhando ao longo desses anos todos, quais foram as principais mudanças de comportamento, principalmente com a pandemia? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, a gente entende que a pandemia, todo mundo já sabe, foi um marco para muitos negócios, para empresas que antes eram pouco usadas e acabaram virando empresas bilionárias, principalmente por conta da necessidade de um acesso remoto, de um atendimento remoto. E isso não foi diferente para o consumidor em geral. A gente começou a olhar o consumidor com uma visão muito mais ampla do que ele precisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, o consumidor mudando as suas tendências de consumo, ele entendendo novos produtos e novos serviços, ele se adequando ao e-commerce, ele se adequando ao SaaS, ele se adequando a assinaturas na nuvem e fazendo com que isso fosse parte do dia a dia deles, né? Se a gente for olhar não muito tempo para trás, era muito complicado comprar online, supermercado, legumes, e isso já mudou bastante, né? Como a gente sabe. Então, essa é uma primeira visão que a gente vê hoje do consumidor, onde tem essa mudança. Uma segunda que foi vista também, Geisa, é com relação às crenças desse consumidor. Então, ele compra de quem, ele consegue fazer com que o cliente, a empresa siga as tendências dele. Então, como é que está isso hoje dentro da visão do consumidor? E uma terceira que está relacionada com o valor da marca. Então, a marca, ela é responsável socialmente, ela é responsável ecologicamente. Então, a gente tende a ter um consumidor muito mais complexo hoje em dia do que a gente tinha antes, só baseado em oferta e demanda. É uma consciência muito maior, né? Então, na percepção do que a gente tem visto aqui também, é muito a busca pela solução de questões, né, burocráticas, facilidade no atendimento, né, no contato com o próprio cliente deles, né, com os nossos clientes, com os clientes deles. É uma mudança de comportamento mesmo, onde tudo começa a acontecer, parece que de uma forma muito mais rápida, e a gente precisa acompanhar tudo isso, né? Então, tem toda essa questão de responsabilidade social, o sentimento que nós precisamos estar em todos os lugares, né, em redes sociais, fornecer canais de atendimento também
para que os nossos clientes consigam acompanhar todo esse ritmo, né, toda essa evolução. Então, tem pontos, assim, que dá para ver uma diferença bem grande e que eu acredito que não vai mais voltar, né, acho que não tem mais volta. A gente tem que se adaptar cada vez mais, a gente tem que acompanhar o nosso cliente, a gente tem que entender o que o nosso cliente quer e acompanhar todas essas mudanças, né, esse ritmo frenético que as coisas estão acontecendo. É verdade. A gente, às vezes, olha na área do atendimento em si, né, como a gente tem tanto a parte da 55PBX integrada e podendo acompanhar também necessidade de clientes na linha, a gente vê que tem clientes que antigamente não se preocupavam tanto com prazo, a gente aceitava os 5 dias úteis pelo Código de Defesa do Consumidor para uma resposta, e hoje a gente fala de minutos, né, a gente fala de resolução na hora, a gente fala de First Call Resolution, né, o termo do KPI que tem que resolver já na primeira ligação. Então, realmente mudou muito e a gente entende que cada vez mais vai mudar, né? Eu acho que essa questão acabou vindo e vai ficar, tanto na questão da responsabilidade social como nos direitos do consumidor. Exatamente, eu acho que essa é uma das consequências, né, que a gente pode começar a abordar aqui agora para o mercado com essa mudança. Então, essa sem dúvida já é uma. Eu complementaria aqui com mais uma, que é a questão do atendimento personalizado, né? Então, você entender o que o seu cliente precisa, não focar só em produto, não só no serviço que tu presta, mas em como tu vai contribuir para o teu cliente, como tu vai ajudar o teu cliente, né, esse consumidor, que precisa também se atualizar, assim como nós estamos fazendo, né? Então, toda essa mudança de personalização do atendimento, de entender a real necessidade, né, agregar valor para o negócio do cliente, vem a complementar também. Então, a gente deixa de ser apenas um produto, um serviço, e passa a fazer parte da estratégia do cliente. Eu não sei se tens essa mesma visão. Sim, isso acontece muito, e a gente, por um lado, tenta automatizar alguns processos, que devem ser feitos mesmo por robô, por sistema. Então, você ter um status de pedido que é disparado automaticamente por WhatsApp, você ter uma URA inteligente que faz o retorno do status do pedido, por exemplo, no caso da 55PBX, mas, por outro lado, quando o cliente quer conversar, ele precisa ser ouvido. Então, esquecer algumas questões de, às vezes, por exemplo, um TMA, que você tem um limite de tempo médio de atendimento de 3 minutos, 5 minutos, que é uma coisa super... agora está ficando cada vez mais ultrapassada, mas ela serve para, pelo menos, entender o que está acontecendo na central de atendimento, e você parte muito mais para querer realmente ajudar o consumidor, né? E, principalmente, o consumidor está entrando em contato e te dando uma informação extremamente valiosa. Ele está falando para você de um problema ou de alguma coisa que ele precisa de ajuda, de algo que está relacionado com o dia a dia da empresa. Então, é uma troca muito rica. E quanto mais a gente tem essa possibilidade de conversar com o consumidor e entender o cenário, aí através das plataformas que a gente tem hoje para atendimento, Movidesk, por exemplo, que a gente consegue classificar todo o atendimento, isso trata depois como um BI e uma oportunidade muito grande de melhoria da operação da empresa, né? Legal, tu trouxe um ponto muito relevante, assim, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, que eu gostei bastante desse ponto que tu trouxe, que é acompanhamento de métricas, né? Tanto o 55PBX quanto a Movidesk trazem insumos, né, para você acompanhar o tempo de primeira resposta, o tempo total de solução, o tempo de atendimento, se você atendeu ou não na primeira solução, né? Então, são inúmeros indicadores de atendimento que a gente tem, que a gente mensura, e a gente tem identificado até não só na nossa utilização aqui, porque nós somos clientes Movidesk também, né? Mas no comportamento dos nossos clientes, que esse indicador que sempre foi, muitas vezes, por várias empresas levados à risca, né? Não, tem que cumprir, tem que ter esse tempo de primeira resposta, tem que ter esse tempo médio de atendimento, você não pode exceder. Eu já trabalhei em empresas, né, em antigas oportunidades, que a partir do momento que você estourava o tempo médio de atendimento, a ligação caía. Nossa, que experiência que tu proporciona para o cliente, né? Assim, chega a ser desesperador. Mas hoje a gente continua acompanhando isso, é super importante para a gestão da operação, para o dia a dia, para garantir que todos os teus clientes sejam atendidos, mas a gente deixa de olhar só para isso e passa a olhar para a humanização mesmo, né? Para a personalização, que eu prefiro gastar 10, 15, 20 minutos a mais com o meu cliente, resolver a dor dele, conseguir contribuir, solucionar, do que talvez mais tarde gerar mais atendimentos, né? Gerar mais demanda ou não atender da forma que o cliente esperava. Então, uma coisa é eu atender e outra é eu ajudar e resolver, né? Então,
A gente não deixa de olhar para essas métricas, mas a gente pode começar a trabalhar em cima disso, de como eu faço isso dentro desse tempo que eu tenho, como que eu consigo personalizar dentro desse tempo que eu tenho. Faz sentido eu aumentar? Faz sentido eu reduzir? Então, esses indicadores que a gente gera acaba contribuindo bastante, sem deixar a humanização de lado, né, que é um fator crucial e que a gente vem acompanhando cada vez mais. Sim, sim. E vou só te trazer um ponto interessante que eu gosto de falar. Nas APOS, que todo mundo conhece bem, ainda mais de atendimento, eles tinham um concurso da ligação que poderia durar mais tempo, justamente para não se preocupar com o TMA e quebrar essa ideia do tempo máximo de atendimento, o tempo médio de atendimento. E a ligação mais longa durou 10 horas e 43 minutos. Então, assim, é justamente para mostrar que a gente não tem que se preocupar com isso. Às vezes o cliente, né, e a experiência que ele vai ter com a marca é muito mais importante do que o tempo da ligação. E para quem faz o atendimento, que nem você comentou, no dia a dia, no front, e a gente sabe como é que é isso, é muito importante ter essa liberdade para que os analistas de atendimento e de relacionamento possam criar também. Não adianta nada colocar as melhores ferramentas, os melhores sistemas, as integrações, e aí não tem como os guerreiros aí de atendimento e de relacionamento não conseguirem atuar, né? Então, é bem legal isso que você está colocando, porque ajuda muito esse processo. E a Movidesk, no caso, também possui todos os tipos de relatório, né? Então, fica muito mais fácil para a gestão também, né? Exatamente, e até a forma que a gente aborda, né? Quando a gente fala de time de atendimento, o pessoal que está ali na linha de frente, muitas pessoas questionam a gente aqui, vocês não têm um padrão, vocês não têm mensagens, padrões. A gente tem, mas é só para guiar o nosso time. Nada que precisa ser escrito em pedra, a gente valoriza muito que o cliente conheça a gente pelo nome, que ele saiba, né, quem está falando com ele, que saiba que time de futebol, por exemplo, o Bruno torce, então, e consiga interagir sobre isso, que tenha aquela proximidade, que conheça também até onde a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar, né? Então, a gente tem sim, a gente configura macros, né, gatilhos, tudo para apoiar nisso, mas a gente não deixa de ter um atendimento personalizado. Então, por exemplo, se você entrar em contato comigo, eu vou te atender de um jeito. Se entrar com outra pessoa, vai te atender de outro jeito, mas também vai resolver o teu problema e também vai te ajudar. Então, ter a humanização desse atendimento e o cliente saber que está ali conversando com um ser humano, né? Uma pessoa assim como eu, assim como você, ajuda bastante também. Legal. Então, isso favorece a troca, né? Essa parte mais consultiva que a gente fala do atendimento também. Sim. Bacana, Bruno. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, falando um pouquinho de estratégia agora, então, né? Mas antes tem uma pergunta. O Rodrigo Oliveira perguntou: vocês acreditam que a pandemia foi um fator que acelerou este processo de customer centric e fez as empresas repensarem suas estratégias de atendimento? Olha, do nosso lado, com certeza, né? A gente viu, inclusive, um esforço muito grande das empresas em estarem próximas dos seus consumidores. Então, isso faz com que, muitas vezes, elas nem conheciam seus consumidores. O e-commerce era, por exemplo, vamos falar de varejo, o e-commerce não era relevante para algumas empresas e acabou se tornando a única fonte de receita. E você precisa conhecer o teu consumidor para tanto ofertar o produto certo, como para poder enxergar se ele vai ser o teu consumidor no futuro ou não, né? O marketplace que bombou com todas as empresas de marketplace também começaram a cada vez mais buscar informação sobre como melhorar o processo de compra e de experiência, né? E aí a gente leva para a questão de experiência do cliente uma série de coisas, mas o atendimento eu acho que ele é o que envelopa o pacote. Então não adianta nada você receber lá o teu iPhone novo, tirar da caixa, tudo maravilhoso, e quando você tem ali uma necessidade de entrar em contato, você não consegue, isso tudo é quebrado. Então eu entendo que sim, do nosso lado, como o 55PBX BCR, aumentou muito essa necessidade de entendimento do consumidor. A gente vem buscando fazer jornada de cliente, a gente vem buscando entender como que o cliente se relaciona com as marcas e, com isso, tentar traçar os melhores retornos possíveis. Então, assim, a pergunta do Rodrigo faz todo sentido nesse caso. Aqui do nosso lado também a gente identificou uma mudança de comportamento, assim, de muitos clientes procurando a gente mesmo, pedindo ajuda em como estruturar isso, porque vinham de um atendimento essencial, né, de que supria o básico, e começaram a perder clientes por causa disso, né. A gente fala bastante, a gente ouviu falar muito de crise, né, nas empresas, enfim, de estarem perdendo clientes, justamente por não terem essa entrega de valor agregado ali para o negócio, né. Então, como que a gente reconstrói toda
a estratégia da empresa, porque quando a gente fala de customer centric, a gente está falando de toda a organização, né? Não é só a área de atendimento, não é só a área de suporte, é toda a empresa, é todas as áreas da empresa estarem olhando para o cliente ali no centro. Então, é um comportamento muito bacana que a gente começou a entender, até os nossos clientes vindo e pedindo ajuda para construir isso, como que nós fazíamos aqui também, e é um comportamento que vem crescendo cada vez mais. Então, constantemente, né, a gente tem novos clientes, a gente é procurado por benches também, para apoiar nisso, para a construção dessa jornada, para construir esse atendimento humanizado. Então, é algo muito gostoso, né? Eu digo que trabalhar na UPDESC é muito legal por isso, porque a gente ajuda os clientes a fazerem o que a gente faz no dia a dia. Então, isso é muito bacana, isso é muito gostoso. É verdade. A gente pode aplicar na prática o sucesso de cliente, pode aplicar na prática a ajuda a resolver as questões, né? Exato. Então, isso que você está colocando faz sentido, porque a gente, quando tem, por exemplo, um novo projeto dentro da 55, a gente vai entender a necessidade do cliente. Então, ele fala, olha, eu quero uma URA, né, que é a mensagem de saudação, integrada com o meu e-commerce para fazer tal coisa. E a gente olha aquilo, faz sentido, mas a gente fala, peraí, mas dá para fazer mais, dá também para você disparar um SMS, dá para você fazer um WhatsApp, isso talvez resolva tal problema. E eu acho que o papel das ferramentas SaaS é muito mais do que só entregar a tecnologia, porque se a gente olhar para o core do negócio, quem é varejista está precisando comprar e vender o produto e entregar o produto e entender toda a cadeia deles, né? Ainda mais no Brasil, gigantesco, logística, contabilmente falando, todos os pontos, e a gente pode ajudar nesse processo, né? Acho que a gente tem essa missão também de fomentar essa melhoria nas empresas. Não adianta só vender o software e sair de cena, porque senão a gente não está ajudando no atendimento e na experiência do cliente, né? Exato, e todo engajamento hoje está atrelado a isso, né? É o diferencial que a gente entrega. Então, eu sempre gosto de comentar muito dessa parte consultiva, né? O quanto que eu consigo entender o negócio do meu cliente, a necessidade do meu cliente e complementar com os nossos conhecimentos, né? Então, como, por exemplo, tu comentou que atua desde 2010, né? Eu, um pouquinho antes aí. Então, a gente tem, né, horas aí de experiência com atendimento que a gente consegue contribuir, e mesmo assim os nossos times também da mesma forma. Então, por que não, né, agregar isso ao valor ali do teu produto e do teu serviço. E não vai acabar tão cedo, viu? Porque cada vez estão lançando mais coisa nova e a gente vai ter que sempre se atualizar, né? Atualizar, se acompanhar, e uma coisa que eu gosto muito de dizer sempre é o quanto a gente aprende com os clientes, né? Eu tenho certeza que cada caso vem um cenário diferente que a gente precisa linkar tudo que a gente já sabe e tentar encontrar uma solução. Então, isso é muito bacana também, acaba desenvolvendo bastante a gente, né? Nesse nível de conhecimento. É verdade. Tu começou a comentar ali um pouquinho sobre o WhatsApp, né, outros canais, como complementar. Vamos falar um pouquinho, então, sobre estratégia Omnichannel, Bruno. Por que essa estratégia pode ser um fator decisivo para fidelizar o cliente no pós-vendas? Tá, eu tava e sempre penso muito nessa questão, né? Principalmente pela questão de fidelização, porque a gente acredita, aí desde o início da minha jornada, eu acredito que talvez o customer support mesmo, o suporte ao cliente, o mais básico, o mais inicial, ele é um ROI tão positivo quanto um ROI de publicidade, ou muitas vezes até mais do que a publicidade, né? E ele muitas vezes não é visto dessa forma. Então, a gente sempre busca estudar quais que são as principais possibilidades para melhorar esse retorno do cliente à tua loja. Você pode ter tido uma péssima experiência, mas se você foi bem atendido depois, você tem uma chance de voltar e continuar a ser cliente. Quando a gente fala de Omnichannel, hoje a gente está falando de presença. Num ano mais de um ano e meio que a gente passou sem poder ir para lugar nenhum, as únicas possibilidades eram entrar em contato com alguém com as empresas através de algum canal digital ou telefônico, no caso. Então, tem um ponto que eu gosto de falar, que não adianta a gente entrar em todos os canais se a gente não consegue atender todos. Então, agora tem o TikTok, eu vou atender lá. Agora tem o Insta, eu vou atender lá também. É necessário uma estratégia para pensar em quais canais que a marca pode entrar. Eu acredito que qualquer marca possa entrar em qualquer canal. Eu não vejo tanto a relação de que o TikTok é mais jovem, então uma empresa de seguros não possa estar no TikTok. Eu particularmente, não vejo isso. Mas eu acho que quando a gente fala de estratégia de Omnichannel, a gente está falando, de novo, múltiplos canais, mas um consumidor. E a ideia da 55 nasceu justamente para conseguir juntar todos esses elos do telefone, que é um canal que muita gente não gosta, mas ele foi muito judiado durante o tempo. Ele foi um canal que ele não foi muito
bem utilizado pelas empresas. Deixava meia hora na espera, desligava Sim. na cara, como você comentou, deu 3 minutos, a gente desliga a chamada automaticamente. Ele é um canal muito bom, ele é um canal, às vezes, até de sobrevivência. Se você não tiver internet, você vai ter que ligar do teu telefone. Então, assim, eu acho que todos os canais são importantíssimos, agora precisa saber trabalhar, né? Eu vejo que, por exemplo, a Movidesk tem uma gama de, não sei se você sabe de cabeça, mas deve ser mais de 10 canais integrados aí que você pode colocar, desde redes sociais, né, até exatamente. Até os chats. Então, assim, precisa saber só como estruturar a estratégia de atendimento por canal, e quanto mais, obviamente, melhor, porque aí você consegue atender desde de uma geração Z, que está olhando para múltiplos canais ao mesmo tempo, como você trabalha com baby boomers, como você trabalha com a galera mais old school, que prefere e-mail e telefone. Exato. A Nicole tem uma dúvida aqui, falando sobre inteligência artificial. O atendimento ao cliente pode ser otimizado e humanizado com ela, mesmo em multicanal? Como seria esse viés? Excelente pergunta. Excelente pergunta da Nicole. Você quer responder essa? Posso responder. Por favor. Eu acredito muito, tá, que quando a gente fala, por exemplo, de um bot, né, ou qualquer outra tecnologia com inteligência artificial, contribui muito, principalmente, né, olhando do lado da empresa, em redução de custo, né, porque é um custo que tu consegue controlar ali. Concordo plenamente com o Bruno, que fala sobre o ROI, né, dos times de atendimento. Eu acredito muito nisso. Para mim, não deveria ser considerado um custo, mas essa é a minha opinião, né. Então, é algo que sim é complementar, porque tu consegue suprir demandas mais simples e mais básicas do teu atendimento. Então, tu consegue ter uma previsibilidade, tu consegue ajudar o teu cliente em questões mais simples, menos burocráticas. Só que eu acho que ela é complementar ao atendimento humanizado, né? Eu não vejo o atendimento humanizado morrer tão cedo, espero que nunca morra, porque agrega muito, que daí é exatamente isso. Eu vou ter tempo, o meu time vai ter tempo para dedicar, para entender realmente o negócio do cliente e fazer algo que talvez a inteligência artificial nunca consiga. Então, eu vejo que, assim, com a inteligência artificial a gente ganha tempo, a gente otimiza, a gente traz respostas simples, mais rápidas para o nosso cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter pessoas ali que vão trazer toda essa parte de personalização do atendimento, né, da parte consultiva. Então, esse é o meu viés, assim, é algo que sim vale muito a pena, mas tem que saber utilizar. Não adianta eu utilizar a inteligência artificial sem moldar ao que o meu cliente precisa também, né? Sem adaptar a minha estratégia ao que o cliente precisa, porque ali são dados, né? Como que a gente usa esses dados da melhor forma? Então, essa é a minha opinião a respeito. Eu queria só adicionar um ponto, porque a pergunta da Nicole é bem completa, e adicionando, concordo com tudo que você falou, tem um ponto que eu acho que é fundamental, que é assim, se a gente conversou com um chatbot e depois eu preciso ser derivado para um humano, ou se eu liguei numa URA e depois eu vou tentar fazer um contato via e-mail, eu tenho que ter todas essas informações registradas dentro de uma única central, que são os CRMs de atendimento. Então, a partir do ponto que eu consigo usar uma inteligência artificial para resolver boa parte dos problemas, e eu consigo ter um time dedicado para resolver problemas maiores, e aí a evolução da espécie, né, a gente não faz mais um atendimento básico. E isso eu vejo no dia a dia das nossas operações. A galera resolve problemas grandes, com jogo de cintura, com tudo. Então, só que a gente precisa ter a integração dos bots e da inteligência artificial para tentar facilitar o processo de atendimento e saber todo o histórico do cliente. Então, a Geisa já entrou na central de ajuda, pesquisou aquele item sobre devolução de um caderno, e ela pretende realizar troca. Então, eu já sei que ela passou por esse caminho, eu posso atendê-la muito mais rápido, porque eu tenho essas informações aqui no meu backlog. Então, eu entendo que isso é mais uma estratégia dentro da estrutura Omnichannel. E acho que isso, como a gente falou, a evolução da espécie, né? Gostei muito desse termo. Também a evolução do nosso time de atendimento, né? De como a gente capacita esse time para que ele consiga atender dúvidas mais complexas, né? Cenários mais complexos, fazer com que eles entendam realmente do negócio que eles estão atuando, né? Acho que isso é essencial, assim, para conectar todas as pontas. Uma coisa é o produto, o serviço, outra coisa é o conhecimento de negócio que a gente tem, né? Então, não vejo ainda a inteligência artificial
complementando dessa forma, mas acho que contribui bastante ali para quando a gente fala de otimização de time, sempre focando na experiência do cliente. E eu vou puxar agora um ponto aqui, justamente para a gente conversar um pouquinho sobre como definir a estratégia certa para cada tipo de negócio. Você já começou ali trazendo algumas informações, né, de entender ali, fala um pouquinho mais como que tu ajuda ali os teus times e os teus clientes também na definição da estratégia certa para cada tipo, né, de quais canais usar, usa todos, não usam, né? É uma boa pergunta, porque a gente vai sempre... Existe hoje uma facilidade muito grande de você testar, né? Então eu posso colocar um bot, eu posso colocar um chat numa área específica do site e ver o quanto que ele tem de produtividade ou o quanto que eu resolvo de problemas de quem está querendo comprar e no carrinho ali eu posso dar uma oportunidade, né? A partir do momento que às vezes tem operações que pretendem não usar telefonia em nenhum momento. E a gente tem que respeitar a decisão das empresas, mas a gente sempre vai trazer quais são os benefícios e os malefícios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BPO, a gente está falando de uma estrutura de ter uma consultoria, um time de consultores que vai atender a essa empresa, assim como você falou, né? A gente faz o sucesso do cliente e entender o que ela deseja como sucesso. Da mesma forma, 5.5. Então, quando a gente tem um novo contrato de 5.5, um novo projeto, a gente analisa todos os fluxos de contato, quais são as possibilidades de contato desse cliente e tenta trazer isso para a tecnologia. Então, a gente coloca isso, de novo, como voz no receptivo ou como um disparo proativo e tenta identificar como que a gente consegue resolver. Mas não adianta só fazer isso uma vez e parar. A gente tem que fazer isso praticamente todo mês, porque o negócio muda tão rápido que às vezes você tem uma entrega que está dando problema numa região do sul e às vezes você tem uma transportadora que está indo bem no Nordeste. Então, você precisa fazer algum manejamento para ajudar as empresas a melhorarem a entrega, por exemplo. Ou então, clientes nossos que são de grandes hospitais, que tiveram uma grande demanda nesse período todo. Como que a gente melhora a experiência de um médico que às vezes está na linha de frente e que precisa fazer telemedicina para que ele consiga usar uma tecnologia que ele nunca viu na vida, né? Ou então para piorar, ou para melhorar, porque a gente conseguiu resolver. Mas a gente teve casos de centrais de atendimento que tinham 300 pessoas dentro de um site. Beleza, ótimo, é um IP, é uma internet, é um cara lá gerenciando a rede, e de repente todo mundo foi para casa. E a gente precisou reconstruir 300 centrais de atendimento, cada uma em sua casa. Né? E a gente apoiou essa mudança, a gente entrava na máquina da galera, liberava o roteador. Então, assim, tem toda uma necessidade de entender o negócio para poder oferecer a melhor solução. E eu acho que esse é o grande ponto. Quanto mais a gente se afunda, como você falou, mais a gente aprende. Agora, eu entendo que no teu caso seja um pouco ainda parecido com isso, né? Você também tem essa necessidade de usar os melhores canais também dentro da Movidesk. Sim, exatamente. A gente busca muito entender aqui no nosso cenário o perfil do nosso cliente, né? O negócio do nosso cliente, mas também do cliente dele, porque é quem vai ser atendido lá na ponta, né? Então, a gente conversa muito e tem muito essa troca de estimular também os nossos clientes, né? Eu gosto particularmente de trabalhar muito com entrevistas, né? E conversas com os clientes. Tu não vai saber o que atende melhor o teu cliente se tu não conversar com ele. Porque, para mim, por exemplo, é muito mais escalável eu ter chat, conseguir que um agente atenda 3 pessoas ao mesmo tempo do que o telefone. Só que será que é efetivo realmente? Será que numa tratativa mais complexa, em casos, situações mais críticas, onde eu preciso realmente entender o cenário, identificar um problema, resolver esse problema, não é mais fácil eu passar a mão no telefone e resolver por telefone, entender, conversar ali, ter aquela troca de já simular, de já testar, de já identificar, né, fazer o diagnóstico? Então, será que não acaba sendo muito mais efetivo? Que daí entra bem naquele ponto que tu comentou, assim, a gente pode reduzir o tempo de atendimento, né, só que a gente vai resolver o problema. Então, qual é efetivo para cada situação? Então, para dúvidas simples eu posso usar o chat, para dúvidas mais complexas eu posso usar a telefonia. Agora tem o WhatsApp, né, que está sendo muito utilizado também, que a gente vincula muito ao nosso canal de chat. Então, em que situações faz sentido a gente utilizar o WhatsApp? Então, quais clientes vão exigir esse WhatsApp, né? O que vai fazer sentido? Porque não adianta também tu colocar, por exemplo, para um cliente que não consulta, vai te responder depois de 1 hora e não vai ter a dor resolvida, e vai ficar estressado porque não resolveu, né? Não vai ficar feliz porque não conseguiu resolver. Então, identificar muito os perfis dos teus clientes, vincular isso ao teu negócio, ao que tu espera, né?
ao ROI que tu espera também e construir isso junto com o cliente. E eu, particularmente, cada vez que a gente define uma estratégia dessa com os nossos clientes, eu sempre, né, estimulo o time a falar, vamos testar? Então, pega aqui uma célula do teu atendimento, vamos colocar para rodar, pega uma amostragem dos seus clientes, vamos validar, vamos coletar feedbacks, vamos ver o que dá para melhorar, porque simplesmente também não é só implementar, né? É implementar isso com qualidade e fazer com que resolva a dor que a gente precisa, né? Então, tem vários pontos que a gente tem que se conectar e que a gente tem que parar para pensar. Então, não é só o meu cliente, é a ponta também, o cliente final dele também, que precisa estar satisfeito, né? Porque o sucesso dele vai ser o sucesso do meu cliente, consequentemente o nosso, né? Eu digo que sempre é um efeito cascata. Então, para isso precisa ter muita troca, né? Tem que ser bem... Assim, conversas constantes e, assim, o comportamento pode mudar também. Então, de tempos em tempos, a gente tem que voltar a olhar para os nossos indicadores, né? Vamos ver como estamos. Será que não dá para melhorar aqui, né? Vamos mexer esse ponteirinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então, existem várias formas de fazer e eu sempre digo, né? Não adianta, por exemplo, colocar o que funciona aqui na Movidesk na 55 PBX, porque talvez não, muito provavelmente não vai funcionar, né? Nem talvez, né? Muito provavelmente não. A gente vai ter que adaptar ao cenário de vocês. Então, sempre é muita troca, é muita conversa, é um diagnóstico bem aprofundado também, para a gente conseguir construir isso. A gente abriu vários canais, só para dar uma ideia. Então, a gente tem hoje o WhatsApp, a gente tem o Skype, que a gente acaba usando às vezes com algum cliente, e-mail, chat, central de ajuda, telefone, obviamente. E eu concordo com aquilo que você falou. Eu acho que, assim, pegar o telefone e ligar, muitas vezes resolve em 5 minutos, porque eu sou o cara que perco mais chats com as empresas. Eu abro um chat com qualquer empresa, eu esqueço que o chat está lá, eu volto depois de 5 minutos e já está fechado. Então, a minha experiência com o chat é horrível, eu sou péssimo nesse canal. E acho que é aí atender direito o que cada um se dá melhor, né? Exatamente. Acho que quanto mais canais se tiver, né, mais vai atender os seus clientes, porque cada um tem um perfil, cada um tem um gosto. E, assim, a empresa, especificamente, pode gostar mais de chat, mas uma pessoa que está lá precisando daquela necessidade dentro da empresa gosta de telefone. Então, não tem como a gente definir padrões, né? Principalmente quando a gente fala de B2B, não tem como a gente definir padrões. Então, quanto mais amplo for, mais e melhor a gente vai conseguir atender os nossos clientes. Perfeito. E nesse ponto a gente conecta bastante com a questão de experiência, né? Que é o que a gente vem trazendo desde o início do papo, assim. É preciso, né? A gente precisa começar a pensar em novos produtos e experiências, Bruno. O que tu acha disso? Eu acho que a gente nunca vai conseguir parar, né? De pensar em novos produtos e experiências. Para você ter uma ideia, puxando para o nosso lado, nesse último ano, essa questão, por exemplo, do home office, abriu para a gente uma série de necessidades de, por exemplo, apoiar o colaborador no home office e apoiar a gestão. Então, por exemplo, jornada de trabalho, hoje você consegue fazer dentro da estrutura da 55 PBX, controle de ponto, gravação de tela, dependendo da operação, precisa ter gravação de teclado, porque às vezes a gente trabalha com questões bancárias, e hoje todos os dados, não importa mais, né? Hoje o e-mail é tão importante quanto um cartão de crédito, então a gente não pode mais brincar com dado. Então, assim, a necessidade de produtos e serviços, ela continua, ela vem evoluindo, e principalmente no mercado de B2B, que é onde a gente se insere, é muito relacionado a como que a gente pode melhorar e apoiar as nossas empresas, os nossos clientes, a entregar um melhor resultado para os seus clientes, né? Então, quando a gente pega hoje, por exemplo, que a gente atende empresas que vendem joias de 50, 60 mil reais, e a gente atende empresas que vendem peça de caminhão, então são públicos completamente diferentes, como é que a gente consegue entender qual que é a estratégia correta para cada um? No final das contas, a estratégia correta é atender bem o consumidor, onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e aí eu acho que, Geisa, esse é um grande ponto que a gente precisa começar a fomentar cada vez mais, que é assim, a gente tem que dar mais ferramenta para o time de atendimento, a gente tem que dar mais insumo para essas pessoas que tratam no dia a dia. E aí nascem muitas oportunidades de negócio. Quando a gente fala de empresas em geral, a gente está falando de inovações em qualquer coisa, né? De Tesla, a drone da Amazon entregando produto, até supermercados que estão cada vez mais inovando em suas entregas e seus serviços. Então, assim, tem muito espaço, com certeza, para inovação dentro do nosso negócio e para atender os nossos clientes também.
Eu acho que as inovações não param, né? E as necessidades também, como as necessidades mudam, a gente precisa estar na frente, a gente precisa se anteceder a tudo isso para entregar o valor que realmente o nosso cliente precisa, né? O Ettore tem uma pergunta aqui: existe algum canal específico que vocês acham que é subestimado? Boa pergunta também. Boa pergunta. Olha, eu entendo que não. Eu entendo que assim a gente enxerga alguns canais como piores, né, em termos de, principalmente acho que por geração. Se a gente fosse dividir por geração, provavelmente a gente vai ter a galera mais nova não querendo falar no telefone, né? Sim. Mas talvez elas tenham que falar em algum momento, em alguma necessidade. Então eu acho que eu entendo que não. Eu não sei você, Geisa, o que pensa, mas eu acho que todos eles depende da estratégia da empresa, né? Como que ela entrega a experiência em cada um dos canais. Exatamente. Como tu constrói a estratégia é o que vai definir se ele é subestimado ou não, né? Então, o que faz sentido para ti, para os teus clientes? Então, será que eu estou deixando de olhar para um canal que é extremamente importante para o meu negócio? Então, acho que a questão é sempre refletir sobre isso, né? Porque, por exemplo, eu posso estar subestimando um produto, um canal que o Bruno tem como core ali da operação dele. Então, é sempre olhar para o mercado, sempre olhar para os nossos clientes, como eu já comentei, e entender se você não está subestimando algum canal. Mas acho que falando especificamente, assim, eu acho que todos têm o seu valor, né? Todos têm os prós, né? Que devem ser avaliados, que devem ser considerados também. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre os consumidores do futuro, como tu acredita que vão, né, esses próximos anos aí do comportamento do consumidor, principalmente o que mudou, né, que a gente já comentou um pouquinho, mas qual que vai ser esse novo perfil de comportamento, né, o que não cai mais, o que fica agora daqui pela frente, que cada vez mais os consumidores vão exigir? Olha, isso daí é um belo de um tema que acho que valeria todo um webinar só para isso. Primeiro de tudo, eu acho que todo mundo mudou, né? A gente tem tido uma relação mais próxima com experiência, às vezes até do que com produto, né? A gente enxerga cada vez mais essa questão de, olha, eu prefiro viajar do que comprar alguma coisa, ou eu prefiro um passeio, eu prefiro, a gente está precisando disso, inclusive, né? Mentalmente falando, a gente está precisando disso. Mas eu acho que o tal do phygital, né? Que é o físico com o digital, ele vai tendenciar muito o nosso negócio. Então, por exemplo, a gente vê movimentos de shopping centers, de grupos de shopping centers, cada vez mais tentando construir essa relação de compra online e vai retirar na loja, ou shopping center entrega, e ele tentando ser frente aos marketplaces tradicionais. Eu acho que só o digital, obviamente, não vai satisfazer todos os consumidores, em termos de consumo, né? Quando a gente fala de experiência de compra, eu entendo que tem muito a relação da marca. Eu acho que as marcas precisam colocar o seu valor, precisam trazer essas inovações relacionadas aos interesses da marca. Então, ecologicamente, falar de ESG, a gente fala de responsabilidade social, de apoio a áreas que têm hoje necessidade no Brasil, como, por exemplo, educação. Então, quem que essas marcas estão apoiando hoje? Quem que essas marcas que estão fazendo muita grana ou que ganharam muito, o que eles apoiam? Eles apoiam o esporte, eles apoiam a educação. Eu acho que isso é algo muito válido para a gente pensar e começar a estruturar como forma de... Obviamente que a gente não vai comprar só por isso, mas isso ser uma tendência para a gente escolher uma marca ou outra. É um diferencial, né? Eu foco muito nessas coisas. E tem uma terceira questão que é a seguinte, a gente fala cada vez mais de agilidade, entrega no mesmo dia, então você compra em marketplace, às vezes chega no mesmo dia, o preço já não é mais tão relevante, porque você tem o mesmo preço, paridade de preço em muitas ocasiões, em muitas lojas, e eu acho que volta de novo para quem tiver o melhor atendimento. Eu acho que volta de novo para quem tiver a melhor experiência, a melhor embalagem, a melhor entrega, uma mensagem dentro da compra, ou então fazer coisa que a gente costumava fazer antigamente, que era ligar para o cliente, perguntar se ele precisa de alguma coisa, faz tempo que ele não está aqui. Hoje eu já acho que nem pode mais fazer isso de uma maneira humana, mas tentar achar algum caminho para ter essa relação de volta com as marcas, sabe? Tentar aproximar. Eu acho que isso vai direcionar muito o consumo nos próximos anos. O estar presente, né? Eu vejo que o comportamento virou muito assim, por exemplo, todo mundo indo trabalhar em home office, né? Abriu um leque gigantesco
para o digital, né? Então, hoje reuniões a gente só faz através de câmeras e computador, né? Notebook e computador. Sim. Então, a gente acaba se adaptando muito a isso e a mesma coisa os nossos clientes, né? Então, a gente tem toda essa era digital fomentando, mas a gente não pode deixar de olhar para o toque pessoal, né? Aquela que eu falo desde o início, que é a humanização do atendimento, mas é aquele toque pessoal de chegar e conversar contigo, né, Bruno, de ter aquela troca, de me interessar genuinamente pelo que tu está precisando, entender o teu contexto, o teu cenário, entender como que a gente pode contribuir, né, independente do serviço. E eu vejo cada vez mais forte, né, a estratégia, né, as áreas de serviço complementando, né, o produto. Então, principalmente quando a gente fala de SaaS, assim, o quanto que a camada de serviços está contribuindo para o produto, está agregando ao produto, né? Então, vejo que é uma mudança de comportamento bem grande, assim. O simples e o básico que funciona, exatamente como tu falou. O que nós fazíamos há um tempo atrás, né? Lá, muitos anos atrás, era sempre contato telefônico, era sempre um one-on-one ali com o cliente, e a gente foi deixando isso de lado, pensando muito em escala, né, pensando muito como que eu abordo vários clientes ao mesmo tempo, né, estratégias assim, mas eu até posso fazer isso, mas eu tenho que ter aquele contato mais personalizado, mais pessoal, né, um toque pessoal, que eu gosto de comentar. Então, é nunca deixar de olhar para isso, porque a gente pode olhar, né, não, tipo, campanhas de marketing aqui, né, várias ações aqui com a minha base de clientes, com o mercado, para atrair mais clientes, mas o que eu estou fazendo genuinamente para ajudar especificamente aquele cliente, aquela situação que ele precisa. Perfeito, e falando nisso, a gente tem que trazer um tema também que é de análise de dados, né, ou de BI, ou até de AI, né? Então, se a gente pudesse transformar esses dados em alguma coisa de ação. Para você ter uma ideia, a gente criou uma iniciativa dentro da BCR, que é do grupo, que chama Data 42, e ela pega todos os dados de e-commerce e tenta transacionar esses dados para a gente entender quem são os clientes que sempre compram, quem são os clientes que não compram mais há algum tempo e que a gente pode tentar achar, claro, tudo anonimizado, mas que a gente pode tentar entender quais que são esses perfis e o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente só manda promoção por e-mail e acha que isso é relacionamento, né? Exato. Quando a gente fala que, por exemplo, Estados Unidos, 75% dos colaboradores nos Estados Unidos gostariam até de perder algum benefício para poder trabalhar mais tempo em home office ou trabalhar numa localidade que eles escolhem. Então, isso é muito forte, ou seja, perder um VR para poder ficar em casa. Essa pessoa está em casa, pouco relacionamento com outras pessoas. O que essa pessoa faz? Ela tem que sair na rua, comprar um café no Starbucks, ela precisa ter algum tipo de relacionamento que normalmente vai ser consumo. E se a gente não tem um bom relacionamento com essa pessoa que já tem poucos relacionamentos no geral, você acaba tendo uma mudança de marca, né? Eu não quero mais ir naquele lugar porque eu não fui bem atendido. Então, isso está muito... A questão do comportamento e do consumo estão muito relacionadas à experiência do cliente, como sempre, né? Como a gente vem sempre pensando nisso. Esse ponto de dados acho que é essencial, né? A gente sempre precisa mencionar e cada vez mais buscar ter esses dados, né? Para ter ações preditivas, proativas com a nossa base de clientes. Então, muitas vezes identificar necessidades que eles ainda não identificaram, né? E propor isso. Aí é que sai a inovação, aí que sai na frente, né? E que isso diferencia dos demais. Mas eu gosto de conectar sempre, né? Eu sou de humanas, né? Então eu sempre gosto de conectar a parte de dados, levantamento de dados com qualitativo também. Então, escuta o teu time, entende o que o teu time recebe, né, dos clientes, conversa com os clientes e complementa isso, porque toda a tua estratégia vai sair muito mais rica em cima disso, né? O Rodrigo tem uma dúvida para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo está acabando. As URAs que identificam o cliente e ofertam soluções para otimizar o tempo de atendimento, pode ser uma alternativa para áreas de pós-venda, como forma de otimização de tempo? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de URA que identifica o cliente, ou seja, CTI, né? É a URA que consegue buscar informação daquele telefone, ou quando você digita o CPF, ela vai num servidor da empresa e sabe que é a Geisa que está ligando, antes de falar com o agente de atendimento, né? Se eu já sei que é a Geisa que está ligando, eu já sei que a Geisa também comprou um produto recentemente e que ainda não chegou na casa dela. Então, a URA já pode passar essa informação. Olha, Geisa, a sua compra, você quer falar sobre a sua compra? Ela ainda não chegou, mas está no prazo de chegada de tantos dias. Isso provavelmente já vai reduzir o tempo
para quê? Para a pessoa conseguir tratar um nível 2, um Facebook, um chat, como você falou e tal. Então, assim, hoje, se a gente for falar de URA, e aí eu vou dar só um exemplo, porque eu acho que é importante, a gente não tem hoje a noção das possibilidades que uma URA pode fazer o atendimento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o maior banco do Brasil hoje como um dos clientes nossos. Ele faz toda a tratativa de cartão de crédito na URA, cancelamento de cartão, bloqueio de senha, extrato de saldo, verbalização de extrato de saldo. Então, assim, esse é um caso. A gente tem caso de empresas que fazem serviço de pedágio, por exemplo, onde você consegue bloquear uma placa de carro através da URA, sem contato com o humano. Então, assim, vai desde dos extremos até a realidade mais comum do dia a dia, que é um e-commerce. Então, assim, é muito bacana isso, e as URAs também podem trazer informações, por exemplo, para a Movidesk. Então, eu posso pegar uma ligação, eu sei que a Geisa já tem um atendimento em aberto, e eu posso perguntar para a Geisa se ela quer falar daquele ticket 1234 que está na Movidesk. E se ela quiser falar, eu já mando para um agente com o ticket associado. E aí, quando o agente vai atender, ele fala assim, oi, Geisa, tudo bem? Eu vi que o seu caso é relacionado à devolução e eu já estou processando isso. Então, assim, já é outra experiência. Ela pode tanto otimizar o tempo reduzindo o atendimento humano, como ela pode reduzir o atendimento entre humanos também. E contribui bastante, assim, poxa, eu sei que ele sabe o que está acontecendo, né? Eu sei que ele tem o contexto também, então acaba ajudando em todas as pontas, assim. Reflete totalmente na experiência, né? Acho que em otimização, em vários ganhos operacionais, mas também na experiência do cliente. Então, quando conecta esse tipo, ponta a ponta, só vejo vantagens, né? Não tem por que não usar. Bruno, vamos partir para a finalização aqui. Eu queria muito, muito te agradecer novamente pelo papo, tá? Foi uma troca muito rica, aprendi bastante aqui contigo, espero que o pessoal também tenha aprendido. Pessoal, não esqueçam que tem vários materiais que foram disponibilizados aqui no chat também, então não deixem de acompanhar. E Bruno, muito obrigada pela presença e foi um prazer conversar contigo. Obrigado, foi um prazer, aprendi muito contigo também e vamos marcar mais vezes, foi um prazer. Obrigado, gente. Com certeza, primeiro de muitos. Pessoal, tenham uma excelente tarde e até mais. Tchau, tchau.